Bem, galera, continuamos com o teste de hipóteses agora para proporções. Vamos ver por meio de um exemplo. Um laboratório proclama que a eficácia de determinada droga é 85%. Um psicólogo decidiu testar se a afirmação do laboratório é verdadeira. Administrou uma droga a 36 pacientes sob as mesmas condições. Ficaram curados 30 pacientes. Ao nível de significância 0,05 é procedente a afirmação do fabricante? Se vocês olharem as bulas de remédios, eu não sei se todas elas, porque eu não li todas, mas aquelas que eu vi afirmam a eficácia do remédio. A eficácia do remédio é a quantidade de pacientes, em média, que nos testes feitos pelo laboratório ficaram curadas ou tiveram reações positivas ao remédio. Os institutos que fazem controle, ou seja, a vigilância sanitária, ou os órgãos de saúde, eles devem fiscalizar esses laboratórios. E para fiscalizar os laboratórios, eles têm que fazer por meio de experimentos que confirmem ou rejeitem aquilo que o laboratório está proclamando. E para fazer esses testes, existem pesquisadores e associado com hospitais, principalmente universitários, eles fazem esses testes. Vamos ver no caso desse exemplo, como foi feito o teste para aceitação ou rejeição do H0, que é no enunciado da seguinte forma: a proporção de cura observada é igual à proporção de cura proclamada. Aqui o H0 é a hipótese nula, vai dizer que a proclamação do fabricante é igual àquela que o psicólogo encontrou na prática. Então, nesse caso, o H0 é uma coisa boa, porque significa que o fabricante está sendo honesto. Já o H1, a proporção de cura observada é diferente da proporção de cura proclamada. Então, quando que há problema? Há problema se a proporção de cura é menor significativamente do aquela que o fabricante proclamou. E se a proporção de cura for maior do que aquela que o fabricante proclamou, é bom. Então observem sempre que a hipótese H0 às vezes é boa, quando ela for confirmada, às vezes não é boa. A hipótese H1 às vezes é boa, confirmar, às vezes não. Todo depende da pesquisa que está sendo feita. Os dados do problema, então, são 85% a probabilidade que o laboratório proclama, que é 0,85. 86 é o número de... Melhor, 36 é o número de pacientes que o psicólogo estudou. 30 é o número de pacientes que ficaram curados. Então, a probabilidade da amostra é o número de curados sobre o total da população, que vai dar 83,33%. Ou melhor, 83,333%. Ou 83,33%. Notem que a probabilidade da amostra é menor do que aquela que o fabricante proclamou. Então a pergunta que se põe: essa diferença é significativa ou estatisticamente esses dois números são iguais? Então, pela hipótese alternativa, nós vemos que o teste é unicaudal. Então, sendo o número de elementos da amostra maior do que 30, nós podemos usar a estatística Z. Para alfa igual a 0,05, o valor de referência é Z igual a menos 1,96, porque nós vamos usar o teste estatístico com a probabilidade de amostra menor que a probabilidade proclamada pelo fabricante. Agora determinamos o erro padrão e o z-teste. Para proporções, a fórmula do erro padrão é essa que temos aqui. A probabilidade que o fabricante ele não proclamou o desvio padrão. Ele não proclamou o erro padrão, porque todas as pessoas que usam estatística sabem que a variância para proporções é o número de elementos da amostra vezes o número de elementos da população
e vezes melhor dizendo, é o número de elementos da amostra ou da população vezes a probabilidade de sucesso e vezes a probabilidade de insucesso. Então, no caso aqui, o erro padrão será a raiz quadrada de p vezes 1 menos p dividido pelo número de elementos da amostra, que é 85, 0,85 vezes 0,85 dividido por 36 e dá 0,06. Agora, para determinar o z, então nós fazemos o p da amostra menos o p da população, que o fabricante proclamou, dividido pelo sigma p, que é o erro padrão. E vai dar o resultado de menos 0,2783. A pergunta é, esse valor está na região do H1 ou na região do H0? Então vamos fazer o gráfico. A região do H1 vai do 1,96 negativo até 1,96 positivo e o valor do z é menos 0,27. Observe que ele se encontra na região do H0. Então vamos dizer que a média da amostra é igual à média proclamada pelo fabricante estatisticamente, ou seja, vamos aceitar o H0 e rejeitar o H1. Temos um risco de erro? Temos, mas estatisticamente a chance de aceitar o H0 corretamente é muito maior. Então o z-teste é menos 2, o nível de significância é 0,05, isso significa que ele pertence à região do H0 e a hipótese H0 deve ser aceita. Então quer dizer que a proporção de cura apresentada pela amostra é compatível com a proporção proclamada pelo laboratório. Bom, vamos resolver esse problema usando o biostat. O biostat não usa ele usa o termo teste binomial, aliás, o biostat não usa o termo teste para duas proporções, ele usa o termo teste binomial para duas proporções que está baseado no número de sucessos. Então, com a proporção de cura proclamada pelo fabricante é 85%, significa que cada 100 pessoas ele terá 85 sucessos. No caso do psicólogo, ele pegou 36 pessoas, 30 ficaram curadas, então em 36 pessoas ele teve 30 sucessos. Agora, no biostat, então nós vamos clicar em estatísticas, vamos aqui, estatísticas, duas amostras independentes, teste, vamos olhar aqui que fugiu, teste binomial para duas proporções, tá aqui, teste binomial para duas proporções. Vamos para os resultados. Tamanho da amostra, 36. Ou melhor, da amostra 1. A amostra 1 é aquela do fabricante. Como o fabricante só deu a taxa de sucesso, que é 85%, nós temos que, de cada 100 pessoas, 85 ficam curadas. O psicólogo pegou a amostra de 36 pessoas e 30 ficaram curadas. Executa. Então temos aqui a P1 é a probabilidade que o fabricante enunciou. P2 é a probabilidade que o pesquisador encontrou. Aqui temos os valores de P para unilateral e bilateral para 95% de confiança. Então, notem que o valor de significância, que é o que o biostat dá, é 40%. 40% é maior do que 5%. Então, nós devemos aceitar o H0, porque 40% está dentro do H0. Ou se eu pegar o teste bicaudal, então é 81%, que corresponde à soma do lado direito com o lado esquerdo do gráfico. Aqui também, com muito mais razão, aceitamos o H0. Com esse exemplo, então, nós mostramos como se faz o uso do biostat para encontrar, tomar decisão sobre
a diferença de proporções. Muito bem, vamos continuar falando sobre testes e hipóteses, mas inicialmente vamos falar sobre o intervalo de confiança para diferenças de médias. Suponhamos que são duas as populações que vão ser estudadas, a população A e B, e desejamos saber se elas possuem, por exemplo, a mesma média. Das duas populações A e B, podem ser extraídas amostras aleatórias com tamanhos NA e NB, respectivamente, e calcular os parâmetros estatísticos, média, moda, mediana, variância, etc. Isso produz, em cada população, uma distribuição amostral para cada parâmetro estudado. Nossa atenção aqui está fixada na diferença entre as médias amostrais. E para ilustrar, vamos tomar um exemplo. Suponhamos que temos duas turmas que fizeram prova de estatística, e nessas duas turmas foram sorteados 10 estudantes, comparadas suas notas, feito a média em cada turma e depois a diferença entre as médias e a média das diferenças das notas. Então aqui estão os estudantes. O primeiro estudante sorteado na turma A tem nota 7, o da B tem nota 8, a diferença é 1. Assim, para cada aluno, nós vamos ter a nota do aluno da turma A, a nota da turma B e a diferença entre as médias. Observe aqui que o aluno 5, ou seja, o quinto aluno sorteado, tanto na turma A e B, tanto na turma A como na turma B, tem nota 7, a diferença é 0. O mesmo ocorre com o aluno 10. Agora, a nota da turma A, a nota média, é 7. E a nota média da turma B é 8. A diferença entre 8 e 7 é 1. Porém, se nós fizermos a média das diferenças das notas, vai dar 1,7. Observem que a nota média das diferenças de nota é diferente da diferença entre as médias dos alunos. Então, o pesquisador aqui ele está interessado no que ele vê. Podemos ver de novo que a diferença entre as duas médias e a média das diferenças não são iguais, absolutamente coincidentes. Mas isso não interessa, pois ambas representam uma estimativa da verdadeira diferença entre as médias. O que a gente quer dizer com isso? A nota média da turma A foi estimada pela nota da amostra, que é 7, e a nota média da turma B foi estimada pela média da amostra B, que é 8. Então, vamos admitir que a diferença entre as duas turmas em relação às médias é 1, porque uma tem média 7, outra tem a média 8. Porém, quando fizermos a diferença das notas aluno por aluno, nós encontramos a média das diferenças igual a 1,23 ou 1,13, que, aliás, é 1,17, que é diferente de 1. Aqui estamos dizendo que esses valores não são importantes porque a gente está fazendo uma estimativa. Eu tanto posso usar como estimativa da diferença de média o 1, que é a diferença entre a média da turma B e a média da turma A, como o 1,17, que é a média das diferenças. Porém, todas elas conterão um erro, porque elas são estimativas. Então, cabe as seguintes observações. Interessa saber se a diferença entre as médias é significativa ou não. Para isso, vamos fazer o intervalo de confiança ou o teste de hipóteses. A questão é saber se a média da distribuição das diferenças de médias é 0, pois nesse caso, ambas as populações apresentariam a mesma média. Isso é, se as duas populações têm a mesma média, a diferença entre elas é 0. Como sempre haverá o erro amostral, a diferença entre a média da população estimada pela amostra A e a média da população B estimada pela amostra B será sempre diferente de 0. Aí, para resolver esse problema, então, vamos primeiro fazer o intervalo de confiança para diferenças e depois um teste estatístico.
Bem, então, fazendo as operações com o Excel, nós encontramos os valores dos parâmetros A e B, dados por média igual a 7 para A, 8 para B, 1.2 para A menos B, erro padrão 0.51 e os demais dados. Mas o que importa aqui para nós encontrar o intervalo de confiança são as médias e as variâncias. Então, a fórmula para determinar o erro padrão é essa que está aqui, 1 sobre A, mais 1 sobre N de A, mais 1 sobre N de B sobre raiz, depois raiz do quociente N de A, variância de A, N de B, variância de B, sobre a soma dos elementos de A e B menos 2. Substituindo, temos 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, 10 vezes 2,6, que corresponde a esse valor, 10 vezes 2, que corresponde a esse valor, dividido por 10 mais 10 menos 2, e vai dar um resultado 0,71. Agora que conhecemos o erro padrão, podemos calcular o erro amostral. Como aqui nós temos o número de elementos da amostra menor do que 20, então devemos usar a estatística T. E a estatística T para 95% de confiança e grau de liberdade 18 é 1,77. O que é o grau de liberdade? O grau de liberdade é o número de elementos da amostra menos o número de elementos de parâmetros. Os parâmetros que nós temos aqui são média de A e média de B, são 2, então fazemos 18 menos 2. Assim, procurado na tabela, é 1,77. E, como eu já disse, nós não aprendemos a usar a tabela porque, por meio de softwares, nós vamos encontrar esses valores. Daí o erro amostral será o T, que é 1,77, vezes o erro padrão, que vai dar 1,3. Assim, o intervalo de confiança será a média da amostra A menos a média da amostra B. Aqui nós vamos trocar para dar positivo, é igual à média da amostra A menos a média da amostra B, e a média da amostra A menos a média da amostra B mais o erro. De novo, a gente inverteu dentro do parênteses para que o resultado seja positivo. E o intervalo de confiança então será 8 menos 7 menos 1,3, que é o erro amostral, 8 menos 7 mais 1,3, que é o erro amostral, e quer dizer que a diferença das médias dessas duas turmas estará entre menos 0,3 e 2,3, no intervalo de 95% de confiança. Então, se fosse o William Bonner dar essa notícia, ele diria: a diferença entre as médias das populações A e B é 1, com erro de 1,3 para mais ou para menos, no intervalo de 95% de confiança. Vamos resolver o problema usando o Biostat. Então, para usar o Biostat, nós temos os dados do problema, que são o número de elementos, as médias para a amostra A e B, a variância para a amostra A e B. Agora vamos em estatística, estimação de parâmetros, diferença entre duas médias. Estatística, estimação de parâmetros, diferença entre duas médias. Aqui vamos pôr os dados. Tamanho da amostra 1 é 10. Tamanho da amostra 2 também é 10. Média da amostra 1. Aqui vamos trocar. Vamos pôr o 8 para que o resultado dê positivo. Então, a variância do 8 é a média aqui é 7 na amostra 2. A variância relativa ao 8 é 2. E a variância relativa à média 7 é 2,6. As variâncias são amostrais e elas são homogêneas, quer dizer que são uma bem próxima da outra. Então executamos. Então aqui temos a diferença entre as médias é 1. O intervalo de confiança vai do menos 0,43 até 0,42. Aqui essa diferença está por uma aproximação que o software faz e nós não fizemos, no intervalo 95% de confiança. Então, o erro que o software encontrou aqui a variância era 1, é 1,4, o erro amostral.
Por isso, o Wheeler-Bonner diria a diferença entre essas duas médias é 1, com erro amostral de 1,4 para mais ou para menos, com intervalo de 95% de confiança. Vamos sair e continuar. Agora, hipóteses estatísticas. Se eu tenho duas médias amostrais, essas médias têm duas variâncias, e eu quero saber se a diferença entre elas é relativamente significante. Então, o projeto é da seguinte forma. Sejam μSA, ou seja, a média da amostra A média da amostra B, duas médias amostrais, a variância da amostra A e a variância da amostra B, e as populações são A e B, respectivamente. Essas são as médias amostrais. A média da população A é dada por μA e a média da população B é dada por μB. E são as médias que a gente vai obter por estimativa. As verdadeiras médias nunca vamos encontrar. Então, a diferença entre essas médias, ela deve pertencer ao intervalo de confiança para elas serem iguais. Assim, a diferença entre a média A menos a média B menos o erro padrão é onde está a diferença entre as duas médias. No limite superior temos a diferença da média A com a diferença da média B e o erro padrão. Nesse caso, se a gente usar o estatística Z, o erro amostral admitido pelo pesquisador no intervalo de confiança será erro amostral Z igual E igual a Z vezes o erro padrão das diferenças, e o erro padrão, no caso aqui, é dado pela variância de A dividido por M, mais a variância de B dividido pelo N de A, no caso, mais a variância de B dividido pelo N de B, e raiz quadrada. Vejamos um exemplo. Dois psicólogos decidiram comparar os tempos médios destinados ao atendimento de cada paciente. O primeiro, numa amostra aleatória de 60 pacientes, verificou que o tempo médio foi 18 minutos, com desvio padrão de 3 minutos. O segundo, numa amostra aleatória de 56 pacientes, verificou que o tempo médio de atendimentos foi 20 minutos, com desvio padrão 2. Estabelecer o intervalo 95% de confiança para a verdadeira média de atendimentos. Então vamos lá. Os dados do problema são NDA 60, a média de A 18, desvio padrão de A 3. Número de elementos de B 56, a média de B 20 e desvio padrão 2. A solução. Então, vamos achar primeiro o erro padrão. Então fazemos a diferença entre o erro padrão da diferença entre as médias é a raiz quadrada da variância de A dividido por N de A mais a variância de B dividido por N de B, que fica 3 ao quadrado, já que aqui nós temos o desvio padrão e a variância é o desvio padrão ao quadrado, mais 2 ao quadrado, dividido por 56, e o resultado 0,47. Nessas alturas, o erro amostral será o Z, que para 95% é 1,96, vezes o 0,47, e vai ser 0,92, que vamos aproximar para 1. Então, o intervalo de confiança da média da diferença de média de atendimento dos dois psicólogos vai ser 18, aqui vamos trocar para dar valor positivo, 20 menos 18, menos o erro amostral, que é 1, é igual à verdadeira diferença, com 20 mais 18, com 20 menos 18 mais 1. Ou seja, esses dois psicólogos têm uma diferença de média de atendimento por paciente variando de 1 minuto até 3 minutos no intervalo de 95% de confiança. Assim, se o William Bonner fosse dar essa notícia na televisão, ele diria: a diferença entre a média de atendimento a paciente desses dois psicólogos é 1 minuto, com um erro padrão. A diferença entre a média de atendimento desses dois psicólogos é 2 minutos, com um erro amostral de 1 minuto para mais ou para menos,
no intervalo de 95% de confiança. E aqui nós temos a média que foi feita e também a resposta que seria dada pelo nosso locutor William Bonney. Como é que se resolve esse problema usando o biostat? Então, vamos ver. Abrimos o biostat, vamos em estatística, estimação de parâmetro, diferença entre duas médias. Estatística, estimação de parâmetros, diferença entre duas médias. Os valores que nós temos, vamos pôr NDB primeiro para que a diferença seja positiva. Então, o número da amostra de B é 56, o número da amostra do A é 60, a média do B é 20, a média do A é 18, a variância do B é 4 e a variância do A é 9. Aqui nós temos variâncias das amostras, vamos dizer que é homogênea, e executamos. Então tá aqui. A diferença entre as duas médias é 2. O erro padrão, então, é 94, 0,94 nós aproximamos para 1. Assim, o Willard Bonney diria: a diferença entre as médias de tempo de atendimento por paciente desses dois psicólogos é 2 minutos, com erro padrão de 0,94 minutos para mais ou para menos, no intervalo 95% de confiança. Se quisesse 99% de confiança, então teríamos esse intervalo, mas repetimos que em ciências da saúde e em ciências sociais não se usa 99% de confiança, usa-se 95% porque as variáveis são de difícil controle. Continuando então, vamos agora um outro exemplo. No exemplo anterior, verifique se a diferença entre os tempos médios de atendimento é significativo para o nível de significância alta igual a 0,5%. Então, os dados do problema são aqueles que já conhecemos: N de A 60, média de A 18, NDB 56, média de B 20, a variância de A é 3, a variância de B é 2 e o erro padrão é 0,47. As hipóteses do teste são: o H0, as médias não têm diferença. O H1, a média de B é maior do que a média de A. Então, o z-teste será dado pela média de A menos a média de B. Aqui foi invertido para dar positivo, que não teria necessidade, daí fica 2 sobre 47 é 4,2. O valor do z-teste é 4,2. Então, como nós usamos unicaudal, a média de B é maior que a média de A, o grau de significância é posto todo ele à direita do 1,96. E o H0 corresponde a esta região verde, e o Z que a gente encontrou é 4,2. Então ele está nessa altura aqui dentro da região de H1. Com isso, nós vamos dizer que a média de tempo usada por esses dois psicólogos no atendimento dos seus pacientes é diferente para o intervalo de 95% de confiança ou para um nível de significância de 5%. Então, repetindo o que já falamos, o z-teste é 4,2, está acima de 1,96, então rejeitamos a hipótese de que as médias são iguais e aceitamos que as médias são diferentes. Como é feito usando o biostat? Então aqui estão os dados do problema, vamos à estatística, duas amostras independentes, teste T, ou melhor, teste Z, resumo amostral, usamos o Z porque o número de elementos da amostra é maior que 30, também poderíamos usar o T porque ela vale para qualquer quantidade de elementos.
Então vamos lá. Estatísticas. Duas amostras independentes. Resumo amostral do Z. A variância da primeira população. Vamos tomar a primeira população como sendo B. Daí a variância do B é 4. A variância da segunda população. Vamos tomar o A. Então a variância da segunda população é 9. O tamanho da amostra da primeira população é o 56. O tamanho da amostra da segunda população é o 60. A média da primeira amostra é 20. A média da segunda amostra é 18. E executa. Então vejamos. Vamos procurar o Z. O Z deu 4,3, que é semelhante àquele que nós encontramos. Agora vamos olhar o nível de significância. O nível de significância é 0,0001, que é muito menor do que o 5%. Então nós rejeitamos o H0 se usarmos o teste unilateral. Também rejeitaríamos se usássemos o teste bilateral. Então essa é a forma de usar o biostat para fazer um teste de significância para a diferença de duas médias. Continuamos, então cancelamos e vamos adiante. Agora vamos vamos ver um exemplo usando a estatística T. Então já falamos que no caso, quando a amostra tem menos de 30 elementos, obrigatoriamente devemos usar o teste T, que é o T-Students. Mas sempre poderemos usar o teste T. Então, como que se faz sem usar o biostat? Observem que o erro padrão é dado por essa fórmula escandalosa. Raiz quadrada de 1 sobre n de A mais 1 sobre n de B vezes o número de elementos de A vezes a variância do A mais o número de elementos de B, a variância de B, por n de A mais n de B menos 2. E o teste T, então, é a média de A menos a média de B dividido pelo erro padrão. E o erro amostral, então, será o T agora, que nós vamos usar a estatística T, vezes o erro padrão. Então, a altura média de 16 crianças em determinado jardim de infância é 107 cm, com desvio padrão 10 cm. Enquanto que 16 crianças de outro jardim, digamos que seja o jardim A e B, é 112 cm, com desvio padrão 8 cm. Estabelecer o intervalo 95% de confiança para a diferença entre as alturas médias dos dois grupos. Assim, tamanho da amostra A, que é o primeiro jardim, é 16. Na amostra B, o segundo jardim, 14. Média do jardim A, 107. Do jardim B, 112. Desvio padrão do jardim A é 10, enquanto que no jardim B é 8. O grau de liberdade, então, vai ser o número de elementos dos dois jardins menos 2, que dá 28. E o T para 95% vai ser 2,05. Isso é encontrado numa tabela que a gente não aprendeu como fazer e por meio de software a gente pode encontrar. Bom, então calculamos o erro padrão. Aplicando esses valores na fórmula, nós vamos encontrar um erro padrão de 3,455. Portanto, o erro amostral será o T, que é 2,05 vezes 3,455 e dá 7,8. Assim, a diferença entre a altura desses alunos do jardim, ela será 112 menos 107, que é 5, menos o 7,08, daí ela vai dar 2,08. E para cá soma, então dá 7,5 mais 7,08 dá 12,8.
no intervalo de 95% de confiança. Então, o locutor William Bronnen daria a seguinte notícia: a diferença entre as médias de altura do jardim A e B é 5 cm, com um erro de 7,08 cm para mais ou para menos no intervalo de 95% de confiança. Como que você faz esse problema usando o biostato? Então, aqui estão os dados do problema, que nós já tivemos nos resultados anteriores. Vamos em estatística, estimação de parâmetros, diferença entre as médias na estatística Z. Então, estimação de parâmetros, diferença entre as médias. Opa, não foi aqui, deu algo errado. Então, estatística, duas médias amostral independentes, resumo amostral. Então, aqui onde tem diferença entre as médias, tem que ler estatística. Vamos repetir o processo. Estatística, estimação de parâmetros, ou estatística, duas médias independentes, resumo amostral. Agora sim. Tamanho da amostra A. Vamos usar cancelar aqui, porque eu esqueci os valores, tem que deixar a amostra. Então, estatísticas, duas amostras independentes, resumo amostral. Os dados. Amostra A, tamanho da amostra A é 16. Tamanho da amostra B é 14. Média da amostra A, 107. Média da amostra B, 112. Variância da amostra A. A variância da amostra A é 64, porque o desvio padrão era 8. E a variância da amostra B é 100, porque o desvio padrão era 10. Executar. Então, aqui está. Bom, então, o T é menos 2,3. Aí, para eu ver se devo aceitar ou rejeitar o H0, eu vou olhar no P, que é o grau de significância. Deu 1,6%. Como 1,6% é menor do que o 5%, nós então rejeitamos o H0 e aceitamos que a média de altura dessas crianças é significativa. Se fosse bilateral, também nós teríamos um valor de P menor que 0,5, ou seja, o nível de significância é menor que o nível de significância estabelecido, e, portanto, vamos afirmar que, estatisticamente, a média 112 é diferente da média 107. Lembramos que nós já dissemos várias vezes que numericamente podem ser diferentes, mas estatisticamente elas só são diferentes quando a diferença é significativa e ela não depende do erro amostral. No próximo vídeo, veremos como se usa o Excel e o Biostat para tomar decisões em relação ao teste de hipóteses. Até lá!